Galera, a pior edição do Enem vai ser sempre a próxima. Bizarro. Nesse fim de semana saíram as notas do Enem 2025 e, cara, depois do que aconteceu, não tem outra conclusão a não ser a correção de redação do jeito que tá, precisa acabar. Você pode achar que é birra, opinião pessoal. Cara, irmão, isso é uma constatação. Literalmente não tem opinião nenhuma nesse aqui. Quando a gente vê uma galera que tirava 940, 960 nos cursinhos e se depara com 760 do nada na tela, no resultado do Enem 2025, cara, isso claramente não é uma variação normal. Você tem noção que teve uma professora de letras que tirou 800 de média? E, mano, é possível que todo mundo aprendeu a escrever de um dia pro outro. Geralmente é mais sensato dizer que a falha tá no aluno, né? Às vezes. Pô, você não tirou uma redação muito boa porque você provavelmente não foi bem, você não escreveu um bom texto. Mas, cara, um escândalo como esse, escancaradamente a falha tá no processo. As próprias estatísticas estão falando isso. O professor Fredão fez uma coleta de dados e mostrou que notas entre 940 e 980 caíram 25%. Repito, a cada 4 pessoas que tiravam essa nota nos anos anteriores, uma não vai tirar para saber receber o que no lugar? Um 760. Mano, isso é um absurdo. E assim, em 2024, sendo sincero, eu já vi que dava sinais pra piorar e chegar nessa situação. Porque, assim, perto da prova, foi dito que a banca seria mais rigorosa com repertórios de bolso e modelos prontos. Só que, assim, ninguém teve tempo pra se preparar bem pra isso, tanto os alunos quanto os corretores. Foi algo que foi meio pego de surpresa, né? Foi mais no final do ano e ninguém na hora sabia o que fazer. Então, teve gente que recebeu notas injustas, porque achou que era modelo pronto, mas não era. E teve gente que, mesmo com o modelo pronto, igual aos anos anteriores, tirou 960. No caso, eu fui uma dessas pessoas, por exemplo, que foi prejudicada por isso. Eu tinha feito uma redação padrão 960 no Enem 2024 e chegou lá na hora da prova e tirei 880. Algum corretor me deu 840 na minha redação e o outro me deu 920. Então só aí já deu pra perceber que havia indícios de que a correção de redação tava pra piorar. Mas sinceramente, cara, o que aconteceu comigo em 2024 não chega nem perto do que aconteceu esse ano. Foi uma proporção muito maior e foram notas muito piores. É simplesmente absurdo, não tem nem o que explicar. Cara, a gente tá falando do maior exame do Brasil. São milhões de pessoas fazendo, são vidas em jogo, são futuros que dependem da aprovação nessa prova para eles poderem se concretizar. E aí o que a gente vê é basicamente um processo de correção amador que parece frágil demais para a responsabilidade que carrega. É inacreditável. Infelizmente, cara, é o que se vê, que a educação do Brasil é vista como gasto e não como investimento, né? E uma coisa que prova isso é que eu tava olhando os posts, né, no Instagram, vídeos no YouTube falando sobre esse processo da correção de redação e teve duas coisas que me chamaram a atenção que podem explicar muita coisa nesse processo, além do treinamento zoado que o INEP tá fazendo com todos os corretores. O primeiro deles é porque os corretores eles recebem há 10 anos o mesmo valor por redação corrigida. Pelo que eu fiquei sabendo, são R$3 por redação corrigida e esse valor está em vigor desde 2016. E ele não foi corrigido. Então você percebe que muitos corretores que antes faziam parte do processo provavelmente abandonaram o processo de correção porque viram que não valia mais a pena corrigir. Corretores bons que eram competentes no trabalho, faziam melhor, se dedicavam no que faziam e foram para outras bancas, viram que compensava mais até ser corretor de cursinho online porque pagava melhor. E o próprio Enem, que é a parte mais importante da preparação inteira, estava cobrando só R$3 por redação. Aí muita gente pulou fora, a equipe provavelmente ficou mais sobrecarregada e provavelmente agora não era mais sobre qualidade no processo de correção, e sim sobre bater meta. Porque em um valor tão baixo como esse, para garantir um valor justo pelo tempo de trabalho, só corrigindo redações muito rápidas para poder compensar. E aí, claramente, a qualidade vai cair. E o segundo é mais especulativo, né? Foi algo que foi levantado nos últimos dias e que pode fazer muito sentido. Mas como é algo que ninguém sabe ainda, não dá para afirmar, né? Mas provavelmente há grandes chances de muitas redações terem sido corrigidas por IA.
eu vi as pessoas falando sobre a inteligência artificial do INEP, que eles disponibilizaram de graça para os alunos estudarem para o Enem, né? Teve uma plataforma que o Ministério da Educação montou, e lá tinha uma inteligência artificial de correção de redação. E, cara, essa IA, pelo que disseram, era muito 8 ou 80. Eles podiam dar uma nota muito ruim em um texto bom e uma nota muito boa em um texto muito ruim. Então, assim, eu vou expandir aqui um pouco mais para ter a real noção do quanto que isso aqui pode ser grave. Cara, você vai botar uma inteligência artificial para escrever, para corrigir um texto manuscrito, que ela provavelmente vai ler um monte de palavra toda errada, vai ter um monte de garrancho lá de um monte de gente que, apesar de saber escrever um texto muito bom, não tem uma caligrafia tão bonita assim, e vai ter a nota prejudicada por causa disso. E, cara, é muito triste parar pra pensar, porque esse Enem tinha tudo pra ser uma prova muito boa. O TRI veio lindo esse ano, veio muito bom. Porque se você for parar pra pensar, cara, desde 2022 a gente não tem uma prova de matemática com TRI chegando a 980. Provas de humanas também, eu não lembro nem qual foi a última vez que o TRI máximo chegou a 850 pontos. Então, tinha tudo pra ser um dos Enems com a maior média geral de todos os tempos. E isso mostra ainda de forma mais clara que ser aprovado em medicina agora, de 2026 pra frente, tá ficando muito mais concorrido, que não é só qualquer candidato que estuda que vai passar. E com uma nota de redação justa, isso ficaria muito mais claro. Teria muito mais médias gerais passando de 800, 820. Ali seria mostrado de fato que o processo seletivo tá ficando cada vez mais refinado. Mas não foi o que aconteceu, né? Infelizmente. Mas, cara, deixa eu contar uma coisa aqui que talvez agora, com todo mundo de cabeça quente, seja difícil de ouvir, mas é muito importante. Cara, quando acontece uma injustiça dessas, o sistema ele pode te vencer 2 vezes. A primeira já aconteceu, que foi quando ele te entregou uma nota que não representa o que você fez. Foi uma nota que você sabia que era 960, era 980, talvez até nota 1000, e vai lá e recebe uma nota muito mais baixa do que você merecia. Essa aí tá escancarada, todo mundo já sabe, mas a segunda é muito mais perigosa. O sistema vai vencer de novo quando você desistir. O sistema vai vencer quando você pensar que tanto faz estudar pro Enem, ela é uma prova totalmente de sorte, não depende de nada de mim. Isso é muito perigoso, porque o problema deixa de ser só a correção, e sim passa a ser o estrago que essa injustiça faz com você. Você fica sem confiança, você fica sem motivação, e isso é muito perigoso. Você não pode deixar isso acontecer. É absolutamente impossível a pessoa desaprender a escrever redação de um dia para o outro. Isso simplesmente não acontece. Tem uma frase que a Mila Borges postou no Instagram hoje mais cedo e que eu vou parafrasear ela aqui. O Enem define muita coisa, com certeza. Ele define o futuro, ele define sua vida profissional, mas ele com certeza não define quem você é. E se for olhar para o outro lado, isso basicamente significa que o que você aprendeu ao longo de toda a sua preparação já faz parte de quem você é. E o Enem não tem como tirar isso da gente. Lógico, a gente também precisa ser racional aqui, né? A gente sabe que o Enem provavelmente não vai mudar essa postura de correção, infelizmente. Pode até mudar? Pode. Mas, sinceramente, eu acredito que não vai mudar muita coisa. Talvez a tendência seja só piorar. Enquanto a inteligência artificial não ficar competente, é o que nos resta. Então, enquanto as coisas não ficam claras, a tática mais inteligente não é só postar todas as fichas no único sistema do Enem, esse processo seletivo todo. É muito mais inteligente a gente começar a focar nos vestibulares tradicionais, porque aí as opções de aprovação aumentam muito mais e o risco de você ter uma aprovação desperdiçada por uma injustiça é muito menor. E claro que isso também não é ser extremo, de abandonar a prova do Enem, de descredibilizar completamente o exame, embora eu entenda que dê muita vontade de fazer isso na situação que tá. Mas apesar de tudo, o Enem continua sendo, e vai ser por muito tempo ainda, pelo menos por uns 5 anos, o maior vestibular do Brasil. É a única forma que muita gente vai ter de ingressar numa universidade. Então, apesar disso, não dá pra ignorar a dimensão que o Enem representa, mesmo com todos os problemas que ele tem. E, cara, é justamente por isso que a cobrança precisa existir. É por isso que eu digo que essa correção, do jeito que tá, precisa acabar. Que precisa acabar com esse amadorismo e investir de verdade na educação brasileira. Que
É preciso de incentivo aos corretores para fazerem o seu melhor e não bater somente uma meta. Porque a culpa não é deles também se o sistema tá injusto do jeito que tá. Eles precisam do dinheiro também. Cara, o Enem é o maior exame do Brasil, é o segundo maior vestibular do mundo. Isso precisa ser levado a sério. Tem que ter maior cuidado, transparência e respeito com a gente que estuda. Mas enfim, a gente não pode ficar parado esperando. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode deixar o sistema vencer a gente 2 vezes. Ele não pode te vencer 2 vezes. Se você também quer opinar sobre a injustiça que foi esse Enem 2025, pode comentar aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Meu nome é João Pedro e essa é a minha opinião sobre a redação do Enem 2025.